Na cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo para Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá do plano espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Boa noite, mais uma vez aqui nos encontrando sob o olhar de Joana de Ângeles, né? Que está sempre nos acompanhando, trazendo tantas observações, tantas reflexões importantes para a nossa vida. E nós, seguindo, né, nessa proposta de autoconhecimento, mergulhando naquele oceano oculto que faz parte da nossa consciência, que viemos trazendo todo esse arsenal de conhecimento, mas que não conhecemos tudo, porque fica tudo ali, né? Abaixo do oceano, né? Da nossa consciência oculta. Então, hoje nós vamos cada dia mais desmembrando esse inconsciente
e vamos conhecer mais uma faceta desse inconsciente, dessa estrutura do nosso espírito. Vamos iniciar no nosso momento agradecendo de antemão ao nosso Mestre Jesus, a nossa irmã Joana de Ângeles, que com tanto carinho trouxe todos esses conhecimentos para nós. E que possamos fazer jus a essa posição de aprendizes, colocando em prática todos esses conhecimentos na nossa vida diária. Assim, pedimos autorização para o início do nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Vamos, então, dar mais um passo no conhecimento das diversas fases as várias faces do homem, que mostra as diferentes formas com que o eu se apresenta, né? Então, nós já tivemos várias facetas aqui, um eu, o homem de bem, vamos ter o homem espelho, mostrando as máscaras que nós usamos no dia a dia. E com isso a gente vai também passando em revista, né? Quem sou eu? Será que eu sou vivendo a aparência? Será que eu estou consciente do meu caminho? Será que eu já estou no caminho do homem de bem? Será que eu ainda estou espelhando aquelas crenças que vieram assolar a minha consciência? Ou será que realmente eu já consigo ter aquela posição de integração entre as minhas facetas internas e o mundo exterior? Então, hoje, nós vamos conhecer mais um passo do ser humano. Esse ser humano vitorioso nas etapas anteriores pelas quais passou. Quando ele atinge o momento da razão, ele traz, lá da profundeza da alma, as fixações da aprendizagem intelectual, dos hábitos mentais, que ele aprendeu nas diversas caminhadas. E aí são esses movimentos que vêm da alma que passam a dirigir sua conduta. Por quê? Toda programação existencial começa no pensamento. Então, lá, implantados na consciência da alma, está ali o alicerce para iniciar o nosso pensamento. E com isso, eu começo a programar a minha existência. Então, a programação da existência é feita por nós. Nós programamos esse caminho através do pensamento, fazendo com que a vontade e os sentimentos possam ser integrados. A vontade comanda todo esse alicerce de pensamento e sentimento. Mas está lá, na profundeza da alma, essa aprendizagem intelectual e esses hábitos mentais. Por isso que a gente pode ver que eu tenho de fixação no passado que pode agora estar me prejudicando, porque estava lá, está naquele arsenal na profundeza da minha alma. Então, nós vamos falar hoje do homem sensação. Mas não pensa que é só essa questão da sensação física. Ai, o homem, sensação, aquele que se dá, né? Vê logo para o lado da sensualidade. Não, mas vamos falar de outro tipo de sensação. Essa também existe, claro, né? Porque o homem sensação, ele realmente se integra na natureza de um modo geral. Mas, na verdade, nós somos um feixe de sensações. E aí, todos os períodos de evolução que viemos passando, nós viemos construindo essas sensações. E passamos da sensação depois para a emoção. Então, nesse trânsito de sair do instinto para a emoção, eu vou colecionando sensações e que dão lugar às minhas emoções. E aí eu estou lá, com o coração enfaixado no meio, né, sentindo todo aquele movimento
que eu tive lá no início, foi bom, foi ruim, tive repulsa por umas coisas, tive êxtase em outras. Tudo isso vai somando a minha realidade emocional. As experiências vividas naquelas faixas primitivas, que são muitas experiências, deixam impressões profundas. E aí prevalece como exigência no comportamento social e principalmente psicológico. Por quê? Nós continuamos com o cérebro amarrado naquelas existências vividas no instinto, nas sensações. E aí eu posso dizer por que é tão difícil a gente raciocinar sem que a emoção venha junto. É difícil a gente fazer com que só a razão resolva o problema, que a emoção vem junto. E a emoção vem junto por conta dessa cadeia de vivências primitivas, daquelas impressões que aquele fecho de sensações ocasionou, e aí forma aquele lastro pesado para nós seguirmos para frente. Impulsos, reações fazem parte desse processo que vai estabelecer os paradigmas da conduta. Quando a gente está fora da razão, eu fico sempre em dúvida. Será que eu estou fazendo para o bem? Será que não estou fazendo para o bem? Será que convém isso? Será que não convém isso? Então, isso faz parte justamente daquela confusão, né? daquela impressão que aquelas experiências de sensação e de emoção que fixaram no meu inconsciente. E aí eu vou estabelecendo paradigmas de conduta que muitas vezes estão fora daquilo que realmente a razão está comandando. Então eu tenho paradigmas que estão suportados só pela emoção, só pela sensação, não chega na razão. E eu fico batendo naquele paradigma que eu não dou conta de que aquilo ali vai me fazer mal, de que já está fazendo mal. Porque ele está tão enraizado, está tão preso lá com aquela âncora lá atrás, e o cérebro não consegue raciocinar, porque ele está aprisionado pelas sensações. No pensamento estão as ordens do que se deve realizar, do que se deve proceder. O que eu vou fazer hoje? Eu tenho que pensar. É o pensamento que é o dínamo da realização das minhas atitudes. Desde que o pensamento é a diretriz da conduta, então eu devo pensar corretamente para constituir aquele desafio que eu almejo no futuro. É o triunfo. Se eu quero triunfar no futuro, eu tenho que realmente pensar de uma forma correta. Isto é, pensar sempre nas conveniências das minhas atitudes. Isso é que vai fazer com que eu consiga alcançar o desafio tão grande do espírito, que é chegar lá na plenitude. Eu preciso desafiar as minhas provas. Eu preciso ter esse pensamento como diretriz. A gente tem a vontade que vai direcionar, mas se eu não tiver o pensamento guiado por essa vontade, o que vai acontecer? Vou pensar guiado pela emoção. E quando eu penso guiado pela emoção e a vontade não funciona, o que acontece? Desastre na certa. Então, eu estou lá, né? Desafiado, né? Tá ali um monte de pensamento, um monte de desafio na minha cabeça. Eu não sei o que eu vou seguir. E aquilo fica lá fervendo, né? Fica um bando de fumacinha na nossa cabeça por causa disso. E aí, eu vou me deixar conduzir por manifestações primitivas, aquelas que criaram um hábito em nós e vão se repetindo sem resultado positivo. Aqueles atos que me mantêm no estágio em que eu encontrava lá atrás. Eu não ando para frente. E aí, não tem um valor moral para alcançar os patamares do processo de evolução. Eu não ando para frente. Eu não ganho novos patamares, eu não subo a escada da evolução, porque eu me mantenho preso naqueles hábitos, naquelas manifestações primitivas, que estão lá, como nós vimos anteriormente, lá dentro da minha alma,
estão lá no inconsciente profundo e que muitas vezes é o que conduz o meu comportamento pela falta do pensamento dirigir essa conduta, ser a diretriz da conduta. Então, em decorrência das vivências anteriores, a gente fica com pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da força desequilibradora daquelas vivências. Então, com isso, eu tenho na minha casa mental sempre aquelas evocações, não vai dar certo, aí eu não sou capaz. Por quê? Porque aquelas vivências anteriores, muitas vezes, trouxeram essa menos-valia em você, esse pessimismo. E aí assalta a casa mental do indivíduo, né? Que em vez de realmente subir, limpar a casa mental, não, fica vivenciando aquela dor, fica marcado por aquelas mágoas, por aquelas angústias, por aqueles tormentos do passado. E aí vem essas evocações do inconsciente. Mas como você sabe que não é capaz? Não, eu sei, eu tenho uma sensação de menos-valia, eu não valho nada, eu não sou capaz, eu não consigo acreditar em mim. E pior é que não consegue mesmo, porque aquilo ali é uma verdade para aquela pessoa. Pode não ter ninguém, até dentro da educação, que tenha marcado isso. Mas isso está lá dentro, está no arsenal dele lá dentro. E você só precisa mexer com o que ele está falando, mas eu não posso ver o que está dentro do coração daquela pessoa. Mas ele fala e ele age como aquela força, né, está mandando, e criou um paradigma para ele. Eu não sou capaz, ponto. E aí, vinculado a esses mecanismos repetitivos, dessa conduta sofredora, nós mantemos uma tendência ao masoquismo, cultivando conflitos, esses hábitos mentais de conflito, de padecimento, de mimimi. Olha de onde vem mimimi. É daí. A gente fica gerando conflito interno. E com esses hábitos mentais, nada vai dar certo. Meu pensamento já é escuro, já é cheio de nuvem preta. E eu vou padecer a qualquer momento. Eu olho, não dá certo. Aquele lá, não, isso não gostei. É meu. Não, é ruim, é feio. Pode olhar, mas é feio, eu não gosto. Nada que é da pessoa, ela gosta. Aí eu vou desenhar, mas eu não sei desenhar não, tá? Então já coloca assim, eu não sei fazer não. Aí às vezes nem tenta. Quando a pessoa tenta, ela ainda dá um passo à frente. Ela vai fazer. Quando ela faz e ela vê que consegue, ela dá um passinho adiante. Tá vendo? Consegui. E aí ela tem vitória. Ela se sente triunfante diante dessa realização. Um novo hábito, ele vai ser implantado lentamente no subconsciente até se tornar a parte integrante do comportamento. Então tá lá aquela nuvem preta, cheia de tormentos, e aos pouquinhos ela vai começando a olhar para o sol, a olhar para a luz, a olhar e ver uma luz no fim do túnel, começando a clarear a estradinha dela. Toda vez que ocorrer, então, um pensamento doentio, um pensamento servil, perverso, malicioso, de imediato, ela já consegue substituir por um pensamento saudável, amoroso, digno, confiante e justo. E vai sustentando como aquela onda do desejo que assim seja realizado. Então, eu vou conseguir. E vai começando assim, não quero ouvir isso, não. Eu não quero ouvir essa doença em cima de mim, não. Eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou ultrapassar, eu vou sublimar esse problema. E aí sim, ela vai sustentando esse desejo, mas precisa ter o desejo, a força do desejo é importante, que é aquela questão da vontade. Se não tiver a vontade, você não vai nem olhar para o lado para ver se tem um sol brilhando aonde ele pode estar brilhando. Você não vai ver nada. Então, o que pensa? O que se pensa vai se tornar realidade. Vocês sabem que o pensamento cria a realidade? Então, pensar e agir, então, são termos da mesma equação existencial. Pensar e agir formam uma equação que vai gerar o processo da
da nossa caminhada. Mas quem está dirigindo esse pensar e esse agir é a nossa vontade. Primeiro pensar, para depois atuar. Se nós agirmos antes de pensar, nós vamos nos arrepender. Porque se eu reflito antes, eu posso ver se convém ou não convém a minha atitude. O homem sensação, ele é exigente, ele é possuidor, não se percebe do valor da liberdade do outro, pretende controlar o tempo todo. Ele nem também se percebe dos deveres com a sociedade. E ele não se submete aos deveres com a sociedade. Então, o homem sensação está muito primitivo ainda, voltado pela exigência do momento. Se ele gosta, ele faz. Se ele não gosta, ele não faz. Se ele tem prazer, ele continua. Se não tem prazer, ele refuta aquilo ali. E ele, quando vê alguma pessoa que ele dá valor, ele se apodera daquele valor. Como ele gosta de uma atividade, ele se apodera daquela atividade. Então, fica marcado. É daí que surgem as viciações. Viciado em computador, viciado em jogo, viciado em dinheiro, viciado em cigarro. Tudo isso é o homem sensação que vai se viciando. Então, quando ele se sente marginalizado, porque as pessoas hostilizam ele, porque ele não aceita, ele não dá valor à liberdade do outro e ele vai controlando. E aí as pessoas não se voltam para obedecê-lo. Quantas pessoas não se submetem a ele, ele volta-se contra os estatutos que estão vigindo naquela hora na sociedade e as pessoas livres vão começando a agredi-lo. Ele vai começando a ser agredido pelo meio. Todos os meios vão agredi-lo. Por quê? Porque ele não aceita as regras, não aceita o que é comandado para aquele grupo. Todo grupo tem uma regra, tem uma norma para sobreviver o grupo, mas ele não se submete a nada. E ele quer que os outros se submetam a ele, mas ele não se submete a nada. Ele quer viver apenas a sensação de cada momento. Então, ele fica aqui, enquanto está dando prazer, ele fica naquela tarefa, daqui a pouco ele já cansa. E é aquela pessoa que pula a cerca toda hora. Ele pula o tempo todo de uma sensação para outra. Então, ele está adormecido para as percepções mais sutis da existência. Ele vai acumulando coisas e aí, até chegar à saturação, ele fica achando que aquilo ali é que é o certo. Quando ele se transfere para possuir pessoas, aí sim, as pessoas que não são fáceis de levar a essa submissão, começam a produzir os choques emocionais. E aí desarticula a vida toda dele. Ele, ambicioso, que quer tudo, que quer controlar tudo, também quer controlar pessoas, começa a ter o choque e acabar quebrando esse equilíbrio dele. Então, essa planificação interior seria o equilíbrio que vai se desarticular quando a pessoa de fora não aceita a submissão dele. Não aceita essa posição de submissão. Então, sentindo a frustração, o desejo que não foi transformado em prazer, ele se amargura, se rebela. E aí ele foge. Para onde que ele foge? Foge para as drogas, o álcool, o cigarro, o jogo. Então, ele foge para aquilo que o mantém fora da realidade. Porque aí ele descansa, ele não vê o conflito, ele percebe, ele não sente. Então, se ele tem uma frustração do desejo, é aquela pessoa que vai ter que transformar em prazer alguma coisa. E aí, o prazer vai ser aquele que vai mantê-lo realmente afastado de todo mundo. Vai beber, vai fumar, vai usar droga, né? Porque ele precisa ficar longe do fator que o incomoda. Ele não tem força para superar e sair da sensação para a razão.
E aí, as psicopatologias que têm a predominância das sensações, que levam a grandes descontroles da emoção, são essas fugas, traduzindo o transtorno mental, que vai se refletir em comportamentos alienados. Aquela pessoa que fica sonhando acordada, que fica fora da caixinha, né? Que fica querendo coisas utópicas e que não consegue ver a realidade, colocar os pés no chão. E aí a gente encontra raízes desse estado, às vezes, nos lares desajustados. Aqueles pais imediatistas, ambiciosos, que são incapazes de amar, transmitem aos filhos essa ideia de que tudo aquele que possui é que vai valer, enquanto que os outros existem para servir. Então, aquele que tem um poder na mão, aquele que tem um poder material ou um poder hierárquico, é o que comanda. E aqueles outros que não têm nada, têm que se submeter. Então, isso vai sendo colocado na educação e como ele já vem com padrões de assistências anteriores, muitas vezes já dirigidas para essa sintonia, isso só vai reforçar a essas condutas desalienadas, né? Psicopatológicas. A princípio, a acomodação vai levar o indivíduo a ficar nessa repetição, a não acreditar mesmo que ele possa ter êxito. Ele não consegue experimentar essa força para formar o caminho dele. Então, ele fica ali, acomodado e alienado. Então, nesse caso, é preciso que a pessoa insista, persevere para abrir esse novo espaço no campo mental viciado. O trabalho está aí, que seja em terapia, que seja através do autoconhecimento, que seja através de espiritualidade. Ele tem que abrir um espaço no campo mental que está viciado. E aí ele tem que começar a plantar novas sementes de otimismo, de esperança, acima de tudo, de fé, a fim de sair daquele estado doentio. A religiosidade, ela abre um campo muito bom, né, para esse plantio, porque muitas vezes, até mesmo pelo medo, né, pelo medo daquilo que é invisível, pelo medo que Deus vai castigar, muitas vezes só sai daí através do medo. E aí existem campos religiosos que vão fazer com que essas pessoas se associem a eles e perseverem no caminho do bem, pelo medo. Depois eles vão entendendo e vão começando a raciocinar em cima do próprio comportamento. Mas eles têm que passar para abrir esse campo mental para plantar essas sementes de otimismo e de esperança. Nesse estágio de vida, ele se nutre por sensações objetivas ainda, daqueles contatos com o mundo, com as manifestações do mundo, e vão ter prazer no jogo do querer e ter, longe de aspirar o ser. Então, eles querem ter e ainda não entendem o que é ser. É esse estágio ainda do homem sensação. A mudança é lenta, porque essa faixa imediatista é uma faixa grosseira. Já a faixa da emoção é uma faixa sutil. A faixa da razão, então, ainda é mais sutil. Então, nesse trânsito, é comum a gente deparar com a fase sensação emotiva, quando há um descontrole no sistema nervoso, um excesso de emotividade que domina os comportamentos. Então, ele sai da sensação pura, daquele imediatismo, e começa a entrar no processo da emoção, e aí ele começa a ter uma sensibilidade mais aguçada, que é aquele momento em que você chora por tudo, em que você não pode tocar na pessoa, que a pessoa fica logo desesperada, porque ele entra no processo de sensação e emoção. Porque é a sensação pura que está passando para a emoção para dar lugar mais tarde à razão. Então, ainda domina o excesso de emotividade, quando passa para conhecer a emoção, para dar vazão à emoção. E saindo da sensação, ele vai fazer com que aquilo que ele sinta seja elaborado com prazer e desprazer, e aí ele começa a ficar emocionado.
E aí todos os lances de prazer, ele chega a entrar em êxtase porque ele fica tão emocionado que se descontrola. E aí esse descontrole também não é bom, também faz fugir da realidade. Como ele está acostumado com essas expressões da beleza, da sinceridade, do amor, ele não está acostumado. Ele está acostumado com aquilo, com a volúpia. Ele está acostumado com desequilíbrio. E aí, facilmente, ele se deixa comover pelo amor, pela beleza. Ai, eu queria tanto conhecer uma pessoa sempre assim, como essa pessoa, tão sincera, tão fiel. Aí, começa a chorar. Esse desequilíbrio perturba o caminho dele, derrapa nesse desequilíbrio. O passo inicial para o clima da harmonia está aguardando por ele. Quando ele começa a entrar nesse descontrole emocional, é sinal que ele já está dentro dele tendo um conflito. Ele já saiu da sensação pura e já entrou no processo de encontrar uma forma de expor a sensação de uma forma mais emotiva. Então, em vez de ele expor a sensação na fuga, ou no berro, ou na luta, ou na agressividade, ele já consegue colocar essa expressão através da comoção. Só que desequilibrada ainda, né? Porque ele ainda não sabe lidar com a emoção. Com um pensamento mais forte, eu começo a usar o pensamento como fonte geradora das minhas aspirações. O que eu quero? Eu quero mostrar a mim mesmo que eu posso ter coisas melhores. E aí ele vai se juntar, se integrar àquilo que é melhor do que ele está fazendo e trabalhar para adquirir esse melhor. Isso começa a dar uma elevação, um engrandecimento moral daquele indivíduo. Não se perturbar. Mas, quando isso ocorrer, é que demonstra maturidade, demonstra equilíbrio, que todos precisamos manter. Não se perturbar diante de uma comoção, de uma sensação forte, de uma condição emocional forte. As construções mentais superiores produzem hábitos saudáveis, elas vão se renovando, elas vão crescendo no ser. São originárias por quê? Pelo espírito que está captando o pensamento divino. Que é de lá que todas as forças de edificação e de realização procedem. Então, estou em contato com o alto, estou em contato com o divino que tem em mim, e eu começo, então, a ganhar força, a crescer a minha força, a fixar meus hábitos saudáveis. E as minhas construções mentais vão me dirigir para coisas bem melhores. Um homem psicológico saudável não vive de recordações, nem se atormenta com as aspirações. Então, aquele ser, né, sensação, ele vive no passado, choramingando. Aquele ser, emoção e sensação, ele está sempre se atormentando com o que vem depois. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, eu quero. E aí começa aquela volúpia de comportamento. O homem saudável, psicologicamente, não vive nem do passado, nem do futuro. Ele é portador de um presente enriquecedor. Seus movimentos atuais estão sempre voltados para as ações que promovem o caminho dele, confiando no futuro de uma forma natural, racional, sem inquietação, despido de ansiedade, vivendo integralmente cada instante do seu hoje. Esse é o homem psicológico saudável. Viver o hoje pelo hoje. E aí, ele confia. E essa confiança é a fé que todos nós precisamos adquirir. Ao despertar a emoção, é claro que eu já vou começando a valorizar o próximo, a valorizar a vida, o respeito pelos valores humanos, em geral, ao mesmo tempo que eu trabalho a favor do progresso.
Eu não vou contra, eu não vou querer segurar o progresso, ao contrário, eu prezo a ampliação de horizontes, eu prezo a ampliação do meu entendimento, da minha realização interior. Aí eu estou despertando uma emoção que está desapegada da sensação. É uma emoção que está valorizando o momento pelo momento. Eu vivo aquilo por aquilo, sem esfuziante, sem estar vivendo aquilo num patamar efusivo. É o momento, eu valorizo aquilo ali, o respeito do meu momento, eu não vou viver o passado, eu não vou viver o futuro. Eu vejo exatamente a ampliação do meu horizonte acontecendo daqui para lá. E aí eu trabalho a favor desse progresso. Isso é importante a gente trabalhar realmente na nossa conduta. Então, nesse período da emoção, o indivíduo não está mais isento das sensações, mas permanece oferecendo prazeres, alegrias, advertências, mas sob controle, em equilíbrio, orientadas, produtivas. Então, é uma emoção, uma sensação que já não traz uma efusão. É o período da emoção que ela já está arrumada, ela já está organizada. Porque a gente pensa que a pessoa emocional, né, é a pessoa que é certa, não é ela que sabe viver. Olha só como é que ela é emocional, tudo ela vibra, tudo ela... Não, essa pessoa ainda não está madura, porque ela ainda está vivendo emoção, sensação. Então, quando acontece alguma coisa que ela valoriza, e ela salta, ela berra, ela vira cambalhota. O período da emoção, ela tem alegria, sim, ela tem prazeres, ela fica alegre, mas tudo sobre um equilíbrio. Porque existe dentro dela uma advertência que diz, calma, você não gasta energia à toa, não. Veja que você ainda tem trabalho para fazer aqui. Então, se você não aproveita o momento, você cria uma posição estapafúrdia na vida, você perde o controle. E aí você não vai acabar o caminho que você está começando. Então, a fase da sensação, igualmente o ser experimenta emoções ao desordenadas, vez ou outra, né, que propiciam bem-estar, mas que constituem um estímulo para crescer, se esforçar e conseguir realmente ir adiante. Então, na fase da sensação, também experimenta emoções, só que ainda estão desordenadas. A evolução do homem é justamente trazer a ordenação para essas emoções. A sensação é herança do instinto dominador. A emoção é tesouro a conquistar nos caminhos da ascensão. Então, é diferente. Essa transição da sensação pura para a emoção pura, a emoção nunca é pura, sempre vai ter a sensação. E a sensação também nunca é pura, porque ela tem um instinto ainda por trás. Quando ela começa a ter a emoção, ela começa a se distanciar do instinto e ela começa a vivenciar melhor as situações. Mas mesmo assim, ainda vive de forma muito barulhenta, vamos dizer assim, né? Muito barulhenta. Então, quando eu tenho o esforço direcionado, que eu vou cultivar ideias nobres, que eu vou promover trabalho edificante, e aí eu vou passar de uma fase, me libertar da fase primitiva e vou aspirar a uma outra fase, que é uma fase mais adiantada no progresso do meu espírito. Então, eu me liberto, aspirando justamente essa libertação da fase primitiva. O que vai fazer isso? Vamos direcionar nosso esforço para termos ideias nobres, ideias que realmente nos enobrecem, trabalho edificante. E aí sim, eu estou promovendo a construção da faixa que vai adiante ser mais evoluída para mim, para o espírito. Ele está saindo da animalidade para entrar na faixa da humanidade. Então, aqui nós temos a bibliografia que nós estudamos todos esses eus, né? Essas faces do homem e os eus também, né? As figuras, né?
dos eus, né? Os estados do eu. Essa aqui é uma bibliografia que está trazendo para nós todo esse conteúdo. Se vocês quiserem se aprofundar, vejam esse livro, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, que é um catálogo. E vocês vão pegar esses termos e vão lá, esse catálogo que ele vai dar a referência dos livrinhos que nós estudamos para trazer isso para você. Então, lembre-se sempre disso, que nós temos etapas a vencer. Saímos do primitivismo instintivo puro para um processo de sensação. Estamos ali deslumbrados com as sensações, e aí a gente começa a se deslumbrar, a se tornar efusiva, e aí a gente começa também a incomodar o coletivo, e começamos a ser marginalizados e fugimos. E aí é que é o caminho mais perigoso. As pessoas que ainda estão nesse processo de fuga, elas não estão querendo olhar as emoções, elas não estão querendo vivenciar, conversar com as emoções, elas estão apenas fixadas nas sensações. Foi desagradável, eu fujo, ponto. Parece um bichinho acuado. E como é que ele vai fugir? Saindo da realidade. Aí que vem as drogas, vem o cigarro, vem o fumo, vem o álcool, porque são instrumentos que a pessoa fica em processo de alienação. Mas o homem precisa caminhar. E aí ele precisa perceber que ele precisa viver a emoção que ele sentiu. E ele começa a dar margem a que as condutas dele comecem a prestar mais atenção na emoção que aquela situação originou nele. Não só a sensação, mas a emoção. Então, eu tive uma sensação ruim, mas que emoção está ali? É necessário a gente ver que emoção aquela pessoa está digerindo. E aí ele vai edificando esse canal emocional e vai viver realmente um trabalho mais produtivo para chegar ao ponto de encontrar a razão. E é lá que nós vamos começar a construir realmente o nosso caminho, a ganhar esse processo de conscientização da nossa vida. E eu espero que a gente tenha circulado por mais uma dessas faces do eu, para que vocês possam entender quem somos nós, que facetas nós estamos usando, o que está atrapalhando. E a gente vai descobrir também com isso quais são as necessidades que a gente tem de trabalhar. Se é a aparência, se é o espelho, se é a consciência, se é o bem, se é a sensação. E ainda tem mais um fator que nós temos dentro de nós, os participantes. Nós temos só um eu, nós temos vários eus participando disso. Então, eu preciso integrar todos esses eus para que esses homens possam realmente trabalhar as sensações e as percepções e a casa mental nossa começar a se organizar. Eu espero que vocês reflitam nisso e passem a se olhar através dessa didática da Joana de Ângeles, que traz para nós essas explicações bem detalhadas das nossas posturas. E na próxima semana nós vamos iniciar o segundo pilar, que é o aprender a viver. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, estamos aqui agradecendo, em especial a nossa irmã Joana de Ângeles, com tanto carinho, trouxe para nós todo esse conhecimento. Assim pedimos que nos autorizem o término do nosso encontro de hoje. Graças a Deus.